Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas, patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, dos canais no YouTube, Mestre Dinho, Teólogo Mestre Dinho e Deus, Pátria, Família e Liberdade de Expressão. São canais correspondentes aos patriotas da direita e conservador. E o Mestre Dinho, em verdade vos digo que sou gente que gosto de gente do bem, como os patriotas de direita e conservador. Então, meus amigos e amigas, quem diz que é gente e que na verdade não gosta de gente são esses terroristas, traficantes e comunistas. São gente que só pratica o que não deve, não agradando a Deus em qualquer circunstância. Portanto, esses covardes, eles além de ser covardes, e não são inteligentes, né? Gente como eu já citei. Então, meus amigos e minhas amigas, a gente tem de falar a verdade. Portanto, eu quero aqui dizer gratidão a todas as pessoas do bem. Ok? Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman. A seguir, a voz da verdade. O juiz... Ele é um juiz arbitral, corregedor, interventor internacional. Vamos agora. Eu quero aqui retornar a dizer, agora vai. Vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman. Hoje, dia 2 de abril do ano de 2025. A seguir. Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapman, árbitro na função corregedor-geral na investigação de 196 países, dos seus membros, funcionários públicos que querem se estabelecer como se reis ou ditadores fossem em seus estados, em seus países, e colocaram a população da República Federativa do Brasil refém. A mesma coisa que foi feita na Comunidade Europeia. Todos eles lá colocaram o povo europeu refém de toda essa artimanha que ludibriou durante anos, décadas, os planos Marshall. Todos eles já identificados. E todos eles também terão as suas capturas, e já têm as suas capturas determinadas pelo DEFAL que ocorreu na investigação da USAID. Todos já identificados. O aparelho de intervenção nas plataformas de internet
monitorado pela China, se localiza em vários estados, em 26 estados e no Distrito Federal, todos já identificados. Alguns tiveram oportunidade de se evadir, outros não. Já estão presos e levados ao cárcere chineses. Também tem russos, também tem norte-coreanos, todos identificados. E todos eles estão contribuindo, alegando suas patentes, porque todos eles são militares. Então a única coisa que eles respondem é o número de série e suas patentes. Do resto eles não confessam absolutamente nada. Mas como se trata de terrorismo e narcotráfico, eles vão ser pinçados, extraídos para as oitivas em Guantánamo. Peço a vocês que viralizem isto o máximo possível, porque estão querendo tomar medidas drásticas aqui no Brasil ao confisco da poupança, ao confisco das contas em bancos. Tudo isto, no momento, está impedido. Então, nós sabemos deste modus operandi do Moacir, que se faz passar por Luiz Inácio Lula da Silva Óbito. Então estão já inseridos na Lei de Segurança Internacional. O núcleo nuclear, o supraconstitucional, está estabelecido em toda a América Latina, porque a América Latina está à ameaça de ogivas nucleares para submeter os povos da América Latina à submissão. E os EUAs não vão permitir. E eles já estão mirando onde se encontram os mísseis de 3.000, 2.000 quilômetros de propulsão, né? Que podem atingir 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, para que eles sejam, no momento que eles apertarem o botão, imediatamente o submarino nuclear joga as armas nucleares em cima desse país, para que não haja nenhum tipo de possibilidade a que eles venham a querer se levantar. Então já está ativado o núcleo nuclear no planeta. Estamos já dizimando, estamos já procedendo no Iêmen, estamos procedendo na faixa de Gaza, estamos procedendo na Síria, estamos procedendo na Ucrânia, estamos procedendo também na Europa, onde todos eles têm que chegar a uma rendição incondicional. Vão se render e vão estabelecer toda a sua captação em dinheiro para serem monitorados, porque todos foram confiscados. A retaliação dos EUAs se expandiu por toda a comunidade europeia. Eles já estão respondendo, conjuntamente com o Brasil, às medidas de proteção e acautelamento de dinheiro para que não haja desperdício desse capital a ser empregado em bombas atômicas ou aniquilação da humanidade. Meu Pix de sobrevivência
É meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Mercado Pago, quer dizer, meu Pix de sobrevivência, é meu e-mail, é meu nome todo, em minúscula, Oscar Aníbal Tiapano, tudo junto, @gmail.com. Plataforma, Mercado Pago, banco. Meu CPF, 510-466-44734. Plataforma, banco, Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. E maiores informações, entraremos em contato. Viralizem isto o máximo possível. Gratidão. Fiquem com Yahushua Rom Merushihaim, o Senhor maravilhoso, todo-poderoso. A Ele corresponde toda a justiça e misericórdia. Gratidão. Por favor, nos ajudem e gratidão. Todos que nos ajudam. Estamos numa batalha que vocês que acompanham, e eu tenho vocês todos na minha oração, povo que amo. Amo todos vocês. Por favor, viralizem isto e vejam as matérias que foram enviadas para o YouTube, corroborando com todas as informações aos agentes generais em campo, na captura da Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, e aos terroristas. Olá e bem-vindo ao Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. Nessa semana seguimos com programação especial. Os noticiários retornam na semana que vem. Você tem acompanhado entrevistas e dessa vez falamos com o presidente do Paraguai. O Paraguai, o pequeno vizinho do Brasil que nas últimas 2 décadas reduziu sua taxa de pobreza de 60% para 20%, recentemente mudou sua embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, mesmo enquanto o Oriente Médio está em guerra. De forma mais interessante, é um dos 12 países no mundo que reconhece Taiwan como uma nação soberana e, portanto, não tem relações diplomáticas oficiais com a China comunista. Inclusive, declarou enviados do gigante asiático persona non grata por tentarem mudar isso. Relações diplomáticas também estão suspensas com a Venezuela desde o ano passado, conforme o presidente Santiago Peña reconheceu Edmundo González e não Nicolás Maduro como legítimo vencedor das eleições. É ele que escutaremos hoje. Santiago Peña esteve em Washington para a posse de Donald Trump e, à ocasião, falou com exclusividade ao editor sênior do Epoch Times, Ian Ekerek, sobre assuntos de Estado, economia, geopolítica e a relação entre o governo e valores morais. Muito bem, confira agora. É claro que, como ex-ministro da Fazenda, você também é economista. No ano passado, acredito que o Paraguai tenha melhorado sua disposição de crédito. A classificação de crédito também. Quero dizer, em parte, certamente por causa de seu trabalho. O que está tornando todo esse sistema estável? Acho que são as dificuldades. Acho que o fato de estarmos no meio de 2 países grandes e complicados nos tornou mais fortes. Por muitas décadas, a economia paraguaia estava dançando ao som do samba, ou às vezes do tango. Em algum momento, decidimos que precisávamos colocar nossa própria música e ter nosso próprio show. Então, começamos a fazer muitas mudanças. E estamos falando de 25 anos atrás, quando iniciamos um processo de reformas com mais independência do Banco Central e uma política fiscal mais responsável. Portanto, há mais de 25 anos estamos em um caminho silencioso, mas muito eficaz, que agora nos permite obter esses resultados e colher esses resultados. A obtenção do grau de investimento não é um detalhe menor. Durante 10 anos, nenhum país do mundo obteve pela primeira vez o grau de investimento. O último foi as Filipinas há cerca de 10 anos. Portanto, para o Paraguai obter isso e entrar em um grupo muito seleto de países que estão se saindo acima dos demais é um privilégio enorme. Mas isso não é nada. Isso não é nada comparado ao que achamos que poderemos ser nos próximos anos. É por isso que fui a Paris em dezembro do ano passado para a OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e pedimos a eles que iniciassem os procedimentos para que a potência se tornasse membro pleno. Esse é o clube dos países com mais altos padrões de vida e as melhores práticas do mundo. Portanto, esse é o tipo de desenvolvimento que estamos buscando.
E estamos muito confiantes de que, se seguirmos esse caminho, se continuarmos na trajetória que o Paraguai está seguindo, se continuarmos a ter um desempenho acima do resto de nossos pares, o Paraguai se tornará não apenas o país com mais alto nível de desenvolvimento da América Latina, mas também um dos melhores do mundo. Bem, e você conseguiu reduzir drasticamente a taxa de pobreza em seu país nos últimos 20 a 30 anos. Sim, passou de 60% para um pouco mais de 20%. E estamos convencidos de que não há absolutamente nenhuma razão para um país que produz alimentos para 100 milhões de pessoas ter essas taxas. Posso dizer que tenho terra, água, eletricidade limpa e renovável, mas ainda temos algumas pessoas que estão vivendo abaixo desse padrão mínimo. Por isso, estamos nos direcionando melhor. Estamos melhorando a eficiência que coloquei em prática no ano passado, os principais programas de alimentação escolar, ajudando a aliviar a pobreza dos mais vulneráveis. E o que é mais importante, estamos criando empregos. A sociedade paraguaia está convencida de que a criação de empregos é o melhor programa social para que as pessoas se mantenham em pé e, no final, sejam livres. Acho que esse é o conceito, a ideia por trás de ter uma economia de mercado e um governo que se concentra em um conjunto muito limitado de coisas, permitindo que o setor privado se concentre na maior parte da criação de riqueza na sociedade. Você estava me dizendo, eu fiz uma piada um pouco antes, que a primeira pergunta que eu faria a você seria sobre o Paraguai e a Marinha. E você disse, bem, Ian, na verdade, deixe-me falar sobre o incrível sistema de barcaças que temos. Então, por que não me fala sobre isso? Com certeza, o Paraguai por fora parece um país isolado, um país sem litoral, mas na verdade ele é cercado por um sistema de rios. E esses são os dois maiores sistemas de rios que trazem a água doce da Amazônia. A água funciona como uma esponja. Ela coleta muita água da chuva e, em seguida, toda essa água doce vai dos rios para o mar. E ela passa bem no meio do Paraguai. Portanto, temos um sistema de rios que nos permite mobilizar 90% de todos os bens que produzimos. Quero dizer, estamos falando da segunda economia mais aberta da América Latina, depois do México. Somos uma economia muito aberta. Fazemos comércio com o resto do mundo. E a única maneira de fazer isso é nos conectarmos logisticamente. Estamos um pouco distantes do oceano, mas temos esse sistema de rios que nos permite mobilizar nossas mercadorias. Portanto, o Paraguai possui hoje a terceira maior frota de barcaças do mundo. A China é a número 1. Os Estados Unidos, com o sistema do Mississippi, é o segundo. E o Paraguai se torna o número 3. E isso está crescendo à medida que vemos também algumas partes do Brasil que também não têm litoral e são maiores do que o Paraguai. O estado do Mato Grosso do Sul, que produz a maior parte da produção agrícola e mineral do Brasil, precisa da hidrovia. Portanto, estamos fazendo muitos investimentos para melhorar a navegabilidade da hidrovia. Portanto, eles continuarão a se expandir. Mas a hidrovia também permite que nos tornemos o pequeno Catar da sustentabilidade. O Paraguai é provavelmente o maior produtor per capita de energia limpa e renovável do mundo. Exportamos 80% de toda a eletricidade que produzimos. Consumimos apenas 20%. Isso está se expandindo a cada ano. Você meio que deu a entender isso no início da entrevista. Mas gostaria de saber se você acha que a maneira como o Paraguai se relacionará com os Estados Unidos será muito diferente com esse governo? Sem dúvida. O Paraguai tem sido um grande amigo dos Estados Unidos desde sempre. Sempre tivemos uma ótima relação. Um de nossos principais problemas é o fato de não sermos um problema. Não somos um país problemático. Portanto, não recebemos muita atenção por isso, certo? Mas a verdade é que toda vez que havia um presidente democrata na Casa Branca, a relação com o Paraguai e a América Latina era muito, muito pequena. Assim, por exemplo, nenhum presidente paraguaio jamais foi recebido por um democrata na Casa Branca. Durante governos democratas, nunca. Sempre foram os republicanos que nos convidaram. Foi o presidente Bush, o presidente Trump, no governo passado, que nos recebeu. Mas nunca um democrata recebeu um presidente paraguaio sem complicações ou problemas. Portanto, acho que essa será uma ótima oportunidade para visualizar, melhorar e dar mais visibilidade a uma agenda positiva. Acho que os Estados Unidos gastaram muito tempo tentando resolver os problemas dos países problemáticos sem dar atenção aos países bons, aos bons aliados, aqueles que têm as mesmas ideias,
que têm a mesma crença na liberdade, no respeito ao Estado de Direito e, é claro, na união de forças para garantir que essas ideias ultrapassem nossas próprias fronteiras. Vamos falar sobre o Canal do Panamá. Trata-se de uma grande hidrovia, obviamente. Então, quais são as implicações do fato de o presidente Trump querer trazer esse tipo de América? Mais uma vez, acho que muitas pessoas estão se concentrando na ação e não estão entendendo a estratégia. Acho que pensar que os Estados Unidos recuperarão fisicamente o controle do canal será muito difícil. Mas não podemos deixar de lado o fato de que a influência da China no uso do canal, assim como em muitas outras infraestruturas da América Latina, está colocando em risco o comércio internacional, o comércio mundial e o comércio com os Estados Unidos. Portanto, acho que o presidente Trump, essa é minha interpretação da ação, é que ele quer saber se os Estados Unidos foram tratados de forma justa. Que esse ativo, que foi construído há quase um século com os recursos dos Estados Unidos e que foi dado por meio de um grande acordo entre o presidente Carter e Trujillo, continua sendo uma fonte viável de prosperidade e crescimento para as Américas e para a região, e não uma ferramenta para a expansão do comércio chinês. E, novamente, entendo isso muito bem porque o Paraguai não é aliado da China, o Paraguai é aliado de Taiwan. Portanto, entendemos muito bem a ameaça e o risco que os Estados Unidos estão vendo com a expansão do comércio chinês. E isso é algo notável, certo? Há apenas 12 países no mundo que reconhecem Taiwan e não o regime chinês, basicamente. E o Paraguai é o maior deles. E tenho certeza de que, recentemente, vocês expulsaram os diplomatas chineses por agirem na outra direção. Isso é bastante notável, eu acho. Então, explique-me por quê e o que você pensa sobre isso. É notável quando você não entende a origem do Paraguai, e acho que esse é o meu maior desejo, que as pessoas conheçam a história do Paraguai. Esse é um país que há 5 séculos, há 500 anos, recebeu o primeiro fluxo de espanhóis que chegaram ao continente. Os primeiros desembarcaram na costa da Argentina, nos caminhos para a Argentina, e eles puderam ficar lá. Então eles começaram, e a razão é que encontraram uma comunidade indígena muito hostil. Então eles iniciaram uma jornada pelo rio. Novamente, o rio era a fonte de conexão com o resto do mundo. Eles chamavam de Rio da Prata. Eles estavam procurando prata e ouro. No ano de 1537, desembarcaram em uma baía e disseram: "Vamos ficar aqui, e essa será a base da operação." O local ficava longe do oceano e a razão pelo qual decidiram se estabelecer ali foi porque encontraram uma comunidade indígena muito amigável, os Warnes. Assim, por 300 anos, como vocês sabem, nossa própria capital se tornou o centro da colônia. Fomos o primeiro país a conquistar a independência da Espanha. O primeiro em 1811. À frente do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Chile, da Colômbia, de quase todo o México. Portanto, éramos uma nação independente quando muitos outros países ainda estavam sob a influência da Espanha. Assim, a partir desse momento, a vizinhança se tornou muito hostil, a ponto de 3 países, no ano de 1864, declararem guerra contra o Paraguai: Brasil, Argentina e Uruguai. E foi uma guerra de extermínio. Lutamos por 6 anos e, no final da guerra, perdemos 60% do território e 90% da população masculina. Mais da metade de toda a nação foi morta. Essa foi a história por trás da reconstrução do Paraguai e por que ficamos para trás depois de sermos a nação mais desenvolvida da América Latina nos anos 1800. Portanto, quando observamos a luta que Taiwan tem de enfrentar por causa da influência da China ou a luta que Israel tem de enfrentar em uma vizinhança muito difícil, nos sentimos muito conectados. Essa é a mesma luta que estamos travando há muitos e muitos anos. Portanto, isso criou um senso de resiliência. Ninguém vai resolver nosso problema. Precisamos nos fortalecer.
E você se fortalece investindo nas pessoas. As pessoas são as que, no final, vão preservar. Quero dizer, lembre-se, quando não havia ninguém vivo no Paraguai, foram alguns paraguaios que mantiveram a ideia de ser uma nação. E a mulher desempenhou um papel fundamental na reconstrução da nação. Essa é uma história incrível, absolutamente incrível. A China tem uma enorme influência ao seu redor. E, obviamente, estão tentando influenciar seu país também, não é? Influenciar nosso país e influenciar os países vizinhos para que também exerçam pressão sobre nós. Somos um país de apenas 6 milhões de habitantes. Portanto, dependemos muito do comércio internacional e das boas relações que temos com muitos países. E estamos sempre dispostos a pagar um preço alto por defendermos as causas fundamentais. Quero dizer, quando o conflito Rússia-Ucrânia surgiu em 2021, a Rússia era o segundo maior mercado para a exportação da carne bovina do Paraguai. Mas assumimos uma posição muito forte na defesa da Ucrânia e o mercado de carne bovina da Rússia imediatamente se fechou para o Paraguai. E tivemos que ler o regulamento, abrir outros mercados e trabalhar nisso. Mas não podemos colocar os interesses econômicos à frente dos valores e dos princípios. Caso contrário, o caminho será muito complicado. Senhor presidente, esse é um fenômeno raro no mundo. Eu sei, e estamos mais do que dispostos a falar mais alto sobre essas ideias. Acho que o presidente Trump é uma grande oportunidade não apenas para os Estados Unidos e o hemisfério ocidental, mas para o mundo inteiro. Acho que precisamos tentar trazer um pouco de bom senso, porque isso não tem nada a ver com ideologia de direita ou esquerda. Trata-se de senso comum básico sobre o bem-estar das pessoas e como respeitá-las e como manter nossos próprios princípios e valores. A sociedade paraguaia acredita que a vida deve ser respeitada e protegida desde o início. O aborto é proibido pela Constituição e não fazemos discriminação, mas entendemos que o casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Esse é o nosso entendimento. Não discriminamos ninguém por uma opção diferente, mas a Constituição considera isso como um valor fundamental. E tivemos que pagar um preço muito alto em períodos mais recentes. E esperamos que esse seja agora um dos maiores pontos fortes do Paraguai. Se há uma esperança que você tem para os próximos, digamos, 4 anos para começar, o que seria isso? A coisa mais importante. Convencer o povo americano e as principais partes interessadas, o Capitólio, o Congresso, e que a relação entre os Estados Unidos e o Paraguai é muito mais importante do que eles imaginam. Portanto, isso diz respeito à relação bilateral com os Estados Unidos e o povo americano, porque eu vou passar, mas o país continuará lá. E o país quer continuar a se desenvolver e quer defender os mesmos ideais que o povo americano quer preservar. Esta é a maior democracia de todos os tempos. Portanto, para nós, isso é muito importante. E para meu povo, para o povo do Paraguai, meu maior desejo é que eles se tornem tão ambiciosos, que trabalhem arduamente para fazer do Paraguai a maior nação do mundo. Uau, essa é uma declaração difícil de acompanhar. Mas você sabe, era a crença nos anos 1800, quando o Paraguai decidiu conquistar a independência. Imagine, quero dizer, estamos falando da época das colônias e todos os países da América do Sul eram um protetorado da coroa espanhola. E o Paraguai e os jovens paraguaios tiveram a ideia de liberdade e independência e fomos os primeiros a conquistar a independência. E essa ideia e essas noções fizeram do país a nação mais desenvolvida na década de 1800. Muito obrigado por assistir. Você pode conferir o vídeo completo em epochtv.com.br, na Epoch TV Brasil, a plataforma de streaming do Epoch Times aqui no Brasil. Muito obrigado por assistir novamente então, e eu vejo você novamente ao vivo na semana que vem, conforme nossa programação com noticiários retorna. Muito obrigado e até lá. Presta atenção nisso. O Ministério de Defesa de Israel revelou que o PCC está utilizando um banco digital para financiar atividades terroristas.
Um comunicado foi enviado ao governo brasileiro e também ao Ministério Público de São Paulo, além da Polícia Federal. O nome da organização terrorista não consta nesse documento enviado pelo país judeu, mas a PF e outros organismos internacionais já haviam alertado várias vezes a conexão financeira entre a facção, máfias, cartéis e grupos terroristas. O comunicado israelense revela ainda que as verbas seriam transferidas via criptomoedas para fins de perpetração de terrorismo. O PCC teria enviado cerca de 450 milhões de reais para contas ligadas a grupos terroristas em quase 2 anos. Chamar o delegado Palumbo para trazer as impressões, se ele tem conhecimento dessa movimentação. O governo de Israel compartilhando informações, revelando que uma facção criminosa brasileira, possivelmente o PCC, estaria financiando atividades terroristas, delegado Palumbo. Caniato, é possível isso sim. Eu me lembro quando o PCC surgiu aqui no estado de São Paulo. O governo, na época, negou o tempo todo, dizia que não acontecia isso, que não, isso era folclore, que o PCC não existia. E está aí, um gigante da criminalidade. É a 8ª facção mais poderosa do mundo. Já está aí, alguns intitulam ela como uma máfia. O próprio Lincoln Gaquia já falou isso diversas vezes, um grande especialista na área de segurança, uma pessoa, um promotor de justiça que enfrenta o PCC com muita coragem, né, expondo a sua vida e de familiares, e isso não é nenhum espanto para mim. Dinheiro não falta para o PCC, dinheiro sobra para o PCC, para ele corromper, para comprar políticos, para fazer políticos como deputados, prefeitos, e quem sabe um dia, se nós, todos os brasileiros, em especial os políticos, não abrirmos os olhos, eles vão fazer governadores e vão fazer presidente da República, porque dinheiro não falta para o PCC. Em comunidades, pessoas que não são ligadas aos partidos que eles acabam tendo mais simpatia, por que não dizer apoiando, obviamente não vou falar o nome de nenhum partido aqui, só pode entrar se for de determinados partidos. Outras pessoas não entram. Isso não acontece somente no Rio de Janeiro, não. Acontece em São Paulo, em comunidades como Paraisópolis, Heliópolis, Jardim Ângela, Capão Redondo. Se você não for de um determinado partido e você for entrar numa comunidade, você vai ter sérios problemas, vai ser ameaçado. Acharam um problema no pé de meia do Lula aí, ó. Cidades na Bahia, Pará e Minas Gerais tem mais gente recebendo benefício do que aluno matriculado. Esse aí, o levantamento foi do Estadão. Em 3 municípios tiveram mais gente recebendo do que aluno matriculado. E também tem outras cidades aqui, ó, que tiveram 15 cidades, ó, que mais de 90% dos alunos recebem o pé de meia. É uma pouca vergonha. E por que é uma pouca vergonha? Porque é o nosso dinheiro, né? Sai do nosso bolso, é o pagador de impostos, é o dinheiro público, que o dinheiro público não é de ninguém, infelizmente, na cabeça aí desses políticos. Eu quero falar de você, o que você acha disso? Comenta aqui embaixo e compartilha já para todo mundo ficar sabendo dessa palhaçada aí. Nós andamos daqui com a tropa até a altura do setor militar urbano. E quando a gente chega no setor militar urbano, tinha uma linha da Polícia do Exército. E era uma cena meio realmente hollywoodiana, porque era a linha da PM e poucos metros depois a linha do Exército, uma na frente da outra. Prepara a tropa que nós vamos entrar e vamos prender todo mundo. Ele virou para mim e falou: o senhor ia entrar aqui com homens armados sem a minha autorização? Porque eu acho que eu tenho um pouquinho mais de homens armados que o senhor. E Capelli me liga, diz: ó, o general está dizendo que não vai ter prisão. E aí eu digo ao comandante: nós vamos cumprir o que a lei manda. E aí ele diz: não vão. Não houve golpe.
nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como... É isso mesmo que você está lendo no título. O Brasil, por meio da ABIN, realizou um ataque hacker contra o Paraguai, que é um país soberano. Mais do que isso, o Brasil realizou um ataque, uma invasão hacker contra membros do governo paraguaio, autoridades paraguaias, como o próprio presidente da República, Santiago Pena. E isso envolve um tema muito delicado que há muito tempo vem causando tensão entre os dois países, que é a questão de Itaipu. E é claro que esse ataque brasileiro terá repercussões internacionais e impactos geopolíticos. Se você ainda não é inscrito no canal Vamos Falar de História, por favor, inscreva-se e conheça o meu trabalho aqui na internet. Se você já é inscrito, gosta do meu trabalho, por favor, não se esqueça de deixar o seu joinha. Isso ajuda muito na divulgação dos meus vídeos que desenvolvo com carinho para vocês aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo importante de geopolítica sul-americana do canal Vamos Falar de História. A Agência Brasileira de Inteligência sobre o atual governo realizou um ataque hacker contra autoridades do governo do Paraguai. Segundo revela o site UOL, foram invadidos computadores para obter informações sigilosas relacionadas à negociação de tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu, que é objeto de disputa comercial entre os dois países sul-americanos há muitos anos. A invasão envolveu o uso do Cobalt Strike, uma ferramenta usada normalmente para simulação de ameaças e testes de defesa de redes corporativas. O ataque partiu de servidores virtuais instalados, segundo a matéria da UOL, no Chile e no Panamá, e visou meia dúzia de pessoas, incluindo integrantes do Congresso Paraguaio, Senado, Câmara e Presidência da República. A recente revelação desse ataque hacker contra autoridades paraguaias trouxe à tona não apenas questões de segurança cibernética, mas também possíveis desdobramentos diplomáticos entre os dois países. O ataque foi planejado ainda durante o governo de Jair Bolsonaro, mas sua execução ocorreu sob a gestão do atual diretor da ABIN, Luiz Fernando Correia, nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ataque cibernético aconteceu meses antes de um novo acordo entre Brasil e Paraguai sobre os valores pagos pela energia vendida ao Brasil. A suspeita de espionagem levanta questionamentos sobre a legalidade da operação e seus impactos na confiança entre os dois governos. A Polícia Federal investiga se a ação violou tratados internacionais e se houve irregularidades no processo. A usina hidrelétrica de Itaipu é um dos maiores empreendimentos energéticos do planeta e um dos principais pontos de cooperação e tensão entre Brasil e Paraguai. A energia gerada pela usina é dividida igualmente entre os dois países, mas devido ao seu baixo consumo interno, o Paraguai vende sua parte excedente ao Brasil. As tarifas dessa transação são frequentemente objeto de disputas diplomáticas. Nos últimos anos, o Paraguai tem pressionado por melhores condições no acordo energético, argumentando que os valores pagos pelo Brasil são inferiores ao que o país poderia obter no mercado internacional. E esse contexto torna a denúncia do ataque hacker ainda mais delicada, pois sugere que o governo brasileiro pode ter buscado informações privilegiadas para fortalecer sua posição nas negociações. E é claro que esse ataque hacker do Brasil pode gerar impactos significativos nas relações bilaterais entre os dois países sul-americanos. São impactos que podem acabar afetando diversos aspectos, desde a cooperação econômica até a confiança mútua em negociações futuras. A revelação da espionagem pode minar a confiança entre os governos, especialmente se o Paraguai considerar que a ação foi uma violação de sua soberania. O presidente paraguaio Santiago Pena pode enfrentar pressões internas para adotar uma postura mais rígida com
contra o Brasil, exigindo explicações formais e até mesmo revendo acordos bilaterais. O governo paraguaio pode responder de diversas formas, desde protestos diplomáticos formais até a adoção de medidas mais duras, como restringir negociações futuras sobre Itaipu ou buscar apoio internacional para aumentar a pressão sobre o Brasil. A depender da reação paraguaia, a relação entre os dois países pode entrar em uma fase de tensão prolongada. O episódio pode fortalecer a posição do Paraguai nas negociações futuras sobre Itaipu, uma vez que o país poderá usar o ataque hacker como argumento para justificar exigências mais rigorosas sobre preços e condições de venda de energia. Além disso, a revelação da espionagem pode levar à reavaliação de cláusulas de confidencialidade e segurança nas negociações. E o que está ruim pode ainda piorar, pode gerar repercussão internacional, ou melhor, extra-regional, com outros países como a França, Reino Unido, Estados Unidos, pressionando o Brasil por um ataque contra um país soberano. A situação pode ficar ainda pior. A exposição de uma operação de espionagem pode prejudicar a imagem do Brasil no cenário internacional, especialmente em relação a seus vizinhos sul-americanos. Países como Argentina e Uruguai podem se tornar mais cautelosos ao tratar de temas estratégicos com o Brasil, temendo ações similares. Além disso, a ONU e organismos regionais como o Mercosul podem ser acionados pelo Paraguai para avaliar o caso. E internamente, a revelação da operação hacker pode gerar debates sobre o papel da ABIN e seus limites operacionais. A Polícia Federal já investiga possíveis ilegalidades na ação, e o caso pode se tornar um tema sensível no Congresso brasileiro, especialmente para a oposição do governo Lula. Além disso, o episódio reforça a necessidade de políticas mais robustas de segurança cibernética tanto no Brasil quanto no Paraguai. A invasão hacker promovida pela ABIN contra autoridades paraguaias coloca em xeque as relações entre Brasil e Paraguai, adicionando um novo elemento de tensão à já complexa negociação sobre Itaipu. O impacto desse episódio ainda dependerá das reações diplomáticas de ambos os países, mas é certo que o episódio aumentará a desconfiança mútua e pode complicar futuras tratativas bilaterais. No cenário geopolítico, a ação pode prejudicar a imagem do Brasil na América do Sul e gerar um efeito cascata em suas relações regionais. Mas, e aí? Eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa ação brasileira? Está perdiendo poder el líder del Partido Comunista Chino. Una fuente muy autorizada dijo a NTD que la respuesta es sí. Todo ocurre a partir de un incidente particular. Mostramos pruebas y detalles. En esta imagen se puede ver claramente que Xi Jinping tiene una línea anormal en la parte posterior derecha de la cabeza, justo debajo de la parte inferior derecha del cuero cabelludo. Se puede ver claramente que hay un tejido cicatricial en esa zona. Un informe de inteligencia de Estados Unidos afirma que el líder del Partido Comunista Chino Xi Jinping posee más de $1.000 millones en activos a través de familiares. Exploramos en las riquezas que funcionarios del Partido Comunista Chino parecen obtener debido a la corrupción. Hacia la transparencia total del dinero chino que entra en las universidades estadounidenses. Un nuevo proyecto de ley exige que se informe de cualquier donación independientemente de la cantidad procedente de China. Y el secretario de Defensa Pete Hegseth anuncia planes para reforzar la disuasión en la región del Indo-Pacífico. Vemos cómo Estados Unidos se propone armar a un aliado en la vecindad de China. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. La información que hoy tenemos para ustedes pocas veces sale a la luz. Seguramente escucharon hablar sobre el estado profundo de Estados Unidos. Pero ¿qué hay del estado profundo de la China comunista? En unos segundos vamos a introducirnos en este tema, pero antes permítanme por favor invitarlos a suscribirse a nuestro canal, a activar las notificaciones y a dejarnos un me gusta. Y si quieren aportar un poquito más pueden compartir este video. Todo esto nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y a seguir informando. Ahora sí pasemos a una noticia de última hora. Según fuentes internas, el líder del régimen comunista chino Xi Jinping sufrió un derrame cerebral durante una importante reunión. Y debido a esto su poder comenzó a debilitarse significativamente.
Esto se refleja en recientes purgas políticas dentro del órgano de gobierno central de China, especialmente en la estructura de mando militar. Estos esfuerzos probablemente estén impulsados por los enemigos internos de Xi Jinping dentro del partido en un intento por diluir su poder. Tan Xingyuan, comentarista de China, nos dio más información. Esto es lo que sabemos. Los estados de salud o las recaídas son secretos bien guardados entre los líderes autoritarios. Los líderes de los regímenes como los de la China comunista y Corea del Norte creen que guardar esos secretos es fundamental para conservar su poder. Pero es probable que Xi Jinping, el líder de China, no haya podido con eso. El comentarista de asuntos de China Tan Xingyuan y otras fuentes distintas nos dijeron que a Xi Jinping le ocurrió un incidente importante a fines del año pasado. El pasado mes de octubre, tuvimos acceso a una fuente muy autorizada que nos dijo que Xi Jinping sufrió un grave derrame cerebral durante el tercer pleno y se desplomó en el acto en el lugar de la reunión. Fue un incidente muy grave, pero el Partido Comunista Chino hizo todo lo posible por ocultarlo. En última instancia, la pérdida de poder de Xi está estrechamente relacionada con este derrame cerebral. NTD verificó que se trata de una fuente interna de gran confianza, la misma fuente que reveló previamente información crítica a nuestros medios que salió a la luz pública más tarde, que tenía que ver con acontecimientos de última hora relacionados con la pandemia de COVID-19 en China. Además de eso, hay pruebas fotográficas que confirman el relato. Un mes después de la reunión política donde tuvo lugar el ataque, Xi Jinping hizo su primera aparición recibiendo al líder del régimen vietnamita. Sin embargo, fotos de Xi Jinping de un periódico estatal vietnamita fueron totalmente censuradas en sitios de Internet de China. Para comprobarlo, pusimos a prueba esta censura en el mayor motor de búsqueda de China, Baidu. Pero, ¿por qué la censura? En esta imagen se puede ver claramente que Xi Jinping tiene una línea anormal en la parte posterior derecha de la cabeza, justo debajo de la parte inferior derecha del cuero cabelludo. Se puede ver claramente que hay un tejido cicatricial en esa zona. Consultamos a varios expertos médicos, entre ellos cirujanos experimentados, y la conclusión preliminar que podemos extraer del tejido cicatricial es que Xi Jinping probablemente se sometió a una operación de cerebro en esa época. Todos sabemos que la mayoría de la gente pierde el conocimiento temporalmente tras un derrame cerebral. En mi opinión, es muy probable que en ese momento Xi Jinping perdiera su poder militar, lo que llevó a una reorganización de la estructura de poder dentro del partido. Tang dijo que la razón por la que en Beijing no se vio un golpe político es porque el régimen chino no eligió al sucesor de Xi Jinping. Xi mantiene un férreo control sobre los sistemas chinos desde hace una década, y la perspectiva de una revisión no sería cosa de un día. Sin embargo, hay indicios de grandes cambios estructurales. Solo el año pasado, el South China Morning Post publicó un recuento que muestra que 56 altos funcionarios chinos fueron investigados o purgados, lo que supone un récord. Uno de los últimos objetivos podría ser He Weidong, el tercer oficial de mayor rango del ejército chino. Se lo considera la opción elegida por Xi para dirigir una invasión a Taiwán, pero hace semanas que no se lo ve en público. Un informe del martes del Washington Times hizo la misma predicción, citando inteligencia de Estados Unidos y el análisis de altos funcionarios de defensa. Muchos creen que Xi Jinping es quien está detrás de la purga, señalando que es un esfuerzo para afirmar su autoridad y exigir la lealtad absoluta de los funcionarios del régimen comunista. Además, las purgas políticas en nombre de lo que llaman lucha contra la corrupción se convirtieron en uno de los planes favoritos de Xi Jinping. Pero Tang lo ve desde otra perspectiva y dice que esto podría ser una prueba de que una fuerza opositora está tratando de paralizar la autoridad de Xi Jinping. Desde finales del año pasado, un número cada vez mayor de los ayudantes de mayor confianza de Xi Jinping, especialmente de mandos militares, comenzaron a desaparecer o se enfrentaron a investigaciones o a intentos de purga. Sin embargo, algunos altos cargos que parecen oponerse a la supremacía de Xi siguen activos en la escena política de Beijing. Eso incluye al segundo al mando del ejército chino, Chang Chuya. En futuros informes profundizaremos más en este tema. Un informe de los servicios de inteligencia estadounidenses afirma que el líder chino Xi Jinping posee más de $1.000 millones en activos a través de familiares.
El informe también enumera estimaciones de riqueza y actividades corruptas de otros altos cargos del Partido Comunista Chino. Hablamos con el coronel Grant Newsham para conocer su reacción a este informe. Newsham es autor del libro When China Attacks, cuando China ataca. Esto fue lo que nos dijo. Grant Newsham, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo de nuevo en el programa. Siempre me alegra estar con ustedes. En primer lugar, ¿qué opina de este informe desclasificado de 6 páginas que se publicó la semana pasada con 2 años de retraso? Bueno, solo son unas 4 páginas. Supongo que cuando Xi Jinping, en la cúpula del PSC, lo leyó, le dolió bastante, pero sería de tanto pellizcarse para ver si era real, porque allí no había nada. Esto, como dije, es algo malo. Tiene 4 páginas y 3 páginas son un discurso sobre la corrupción en China. La otra página hace referencia a un reportaje de 2012 sobre la riqueza de Xi Jinping y también del entonces primer ministro de China. Pero el informe dice, no sabemos realmente si Xi está vinculado a ella. Solo figuran parientes. Simplemente no estamos seguros. Y luego hay una referencia a que en 2024 Xi Jinping supuestamente dio a familiares $1.000 millones en activos en alguna parte. Pero dijeron una vez más que no saben si Xi estaba ligado directamente con eso. Puede ser que él haya hecho otra cosa al respecto. Y luego enlistan alrededor de 5 o 6 funcionarios chinos de relativamente bajo rango quienes fueron públicamente señalados y castigados por lo que sea. Pero parte de los cargos fueron corrupción. Y una vez más, no hay datos específicos sobre la riqueza de cualquier líder del Partido Comunista Chino. No hay absolutamente nada. Es simplemente impresionante. El informe dice, los chinos no reportan esta información, por lo que es difícil decir cualquier cosa sobre el tema de la riqueza o las actividades corruptas de estas personas. Esto es realmente asombroso. Por lo menos tuvieron 1 año y medio para hacerlo. Tenían todos los recursos del gobierno de Estados Unidos, todo el dinero que querían, y esto fue todo lo que hicieron. O se trata de una incompetencia impresionante, o realmente están insultando a esta administración diciendo, bueno, ¿ustedes nos pidieron esto? Aquí tienen 4 páginas. Tómenlas o déjenlas. Quiero ahondar un poco en este tema, porque estaba previsto que se presentara en el Congreso en diciembre de 2023, pero se retrasó por razones no especificadas. ¿Por qué cree que hubo un retraso tan largo para producir algo tan corto? Mi opinión es que la administración Biden no quería hacer nada que avergonzara al Partido Comunista Chino. Siempre creyeron que mediante una diplomacia intensiva podrían resolver problemas y que China sería agradable, algo así como un Canadá gigante, o al menos como Canadá solía ser. Y creo que la administración no quería hacerlo. La comunidad de inteligencia tampoco pensó que tenían que seguir la ley, ni tampoco el Departamento de Estado. A ambos se les pidió que lo hicieran conjuntamente, y creo que fue una decisión de alto nivel, pero que está muy en línea con la práctica habitual de no hacer nada que no guste al Partido Comunista Chino. Es la misma razón por la que nadie hizo ningún esfuerzo real para castigar a China por el tráfico de fentanilo, que viene matando a más de 500,000 de estadounidenses. Esto fue solo una parte más del asunto. Por supuesto, esto finalmente fue publicado la semana pasada. Y entre medio hay informes que dicen que el presidente Trump viene indicando que quiere tener una llamada con el líder del régimen chino Xi Jinping. Aunque ahora el secretario de Estado Rubio está diciendo que no hay una fecha fijada para eso. ¿Qué probabilidades hay de que el posible impulso de Trump a una mayor diplomacia con China forme parte de este, digamos, mediocre comunicado? Bueno, siempre es posible, pero al mismo tiempo tengo mis dudas porque, como dije, tuvieron 1 año y medio para hacer el informe y podrían haber publicado mucho más, incluso sin involucrar a espías reales. Por un lado, podrían haber pedido detalles a los periodistas del New York Times y Bloomberg que hicieron informes relacionados al tema en 2012. De hecho, sus informes mostraban detalles, y luego podrían haber escarbado en eso. Mi conjetura es que esto lleva gestándose hace mucho tiempo, pero nadie realmente quiso hacer nada
Y la administración probablemente no sabía exactamente cuál iba a ser su posición en este caso. Grant Newsham, muchas gracias por su tiempo. Encantado de estar aquí. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. Una transparencia total sobre el dinero chino destinado a universidades estadounidenses. Esa es la exigencia de un proyecto de ley que avanza en el Congreso. La Cámara aprobó la medida el jueves pasado. Se llama Ley de Transparencia y fue respaldada por legisladores republicanos con cierto apoyo demócrata. La ley exige a las universidades estadounidenses que informen de cualquier regalo, contrato o donación, independientemente de su importe, que proceda de países vinculados a problemas de seguridad nacional como China y Rusia. El umbral de notificación era de $250,000. La Universidad de Harvard recibió $30 millones de China entre 2012 y 2020. La cifra real puede ser incluso mayor porque en esos $30 millones no se incluyeron donaciones de China menores a $250,000. Según el Departamento de Educación en 2020, la Universidad de Yale no informó de $375 millones en donaciones de otros países. Parte de ese dinero extranjero procedía de las empresas tecnológicas chinas Huawei y ZTE, ambas dentro de la lista de empresas sancionadas de Estados Unidos por amenazas a la seguridad nacional vinculadas al régimen comunista chino. Estados Unidos se está armando a un aliado que también es vecino de China. El jefe de defensa estadounidense Pete Hegseth anunció un plan para restablecer la disuasión militar en la región Indo-Pacífica, junto con Filipinas. Estos son los detalles. Hegseth se reunió el viernes en la capital de Filipinas, Manila, con el presidente Ferdinand Marcos Jr. y el ministro de Defensa Gilberto Teodoro, y reafirmó el férreo compromiso de Washington con un tratado de defensa con su aliado del Indo-Pacífico. Subrayó que Estados Unidos no busca la guerra, pero que la disuasión era especialmente necesaria teniendo en cuenta las amenazas de la China comunista. En los 2 últimos años, fuerzas chinas se enfrentaron a buques filipinos en el mar del sur de China, alegando que invadían aguas chinas. Aviones militares chinos también se acercaron a patrullas aéreas filipinas para alejarlas de zonas de pesca en disputa. Además de los planes existentes para modernizar el ejército filipino, Hegseth dijo que Estados Unidos enviaría más capacidades militares al país, programaría más ejercicios de entrenamiento conjuntos, mejoraría la cooperación industrial en materia de defensa y lanzaría una campaña cibernética bilateral. Imágenes satelitales muestran que China desplegó 2 bombarderos de largo alcance en torno a un banco de arena disputado en el mar del sur de China, días antes de la visita de Hegseth a Filipinas. Tanto China como Filipinas reclaman el Bajo de Masinloc y en los últimos años buques guardacostas chinos se enfrentaron con frecuencia a pescadores filipinos cerca de este atolón. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos e nos vemos mañana. Você está sendo demitida hoje, né? Eu acredito que você já esperava. Então, é só para avisar que teu aviso prévio começa hoje e você vai sair 2 horas mais cedo todo dia, tá certo? Nesse caso, eu prefiro continuar trabalhando no meu horário normal, não sair às 2 horas mais cedo e deixar para faltar os últimos 7 dias do aviso. Ah, desculpa, mas eu não entendi. Como assim você prefere? É que no caso, quem decide sou eu, né? Sobre essa questão. Então, Anderlânia, eu acho que você tá um pouco equivocada. Não, eu não tô equivocada, não. Acho que quem tá equivocado são vocês. E de onde foi que você tirou essa informação, Anderlânia? Essa informação tá na lei. Como é que é? Na lei? Isso. LEI. Lei.
Para ser mais exata, lá na CLT, artigo 488, lá no parágrafo 1º, fala que a decisão é minha. Quando a demissão é feita por parte da empresa, o empregado ele tem essa opção de decidir ou sair às 2 horas mais cedo ou escolher faltar os últimos 7 dias do aviso. E nesse caso, eu prefiro faltar os últimos 7 dias. Urgente! O Partido Liberal usou a Constituição para protocolar um pedido que barra o julgamento de Bolsonaro no STF. Mas tem alguns poréns. Fica aqui comigo para eu te contar essa história, para eu te explicar quais são os próximos passos a partir desse pedido e quais são as consequências disso. Seja muito bem-vindo à nossa live semanal Um Novo Brasil, que acontece todas as quartas-feiras ao meio-dia. É uma live para quem não quer viver num outro país, mas sim num novo Brasil. E você gostou aqui do nosso cenário novo? Olha, é para você se sentir em casa aqui no canal. Aqui é a sua casa. E nessa live eu vou trazer sempre temas relevantes do momento, como eu vou trazer agora, esse pedido do PL, e mais, eu compartilho também ações e conquistas do time do Novo, que tem trabalhado de forma muito firme contra a esquerda, contra o governo Lula, contra os abusos, tiranias, arbitrariedades do STF. Eu sou embaixador do Novo e eu quero te mostrar o que nós estamos fazendo para mudar o Brasil. Então, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Lê aqui comigo o que saiu no jornal Valor Econômico. PL pede intervenção da Câmara dos Deputados para suspender a ação penal contra Bolsonaro e mais 7 por tentativa de golpe. O PL protocolou nesta terça-feira ontem um pedido para que a Câmara dos Deputados suspenda a ação penal no Supremo Tribunal Federal que tem o ex-presidente Bolsonaro como réu, juntamente com outras 7 pessoas. O argumento é o de que a casa tem a prerrogativa de fazer tal solicitação de suspender o processo, uma vez que o deputado federal Alexandre Ramagem está entre os réus. Ou seja, o PL foi para cima. Quem acompanha o canal já sabia que isso podia acontecer, porque na segunda-feira, há 2 dias, nós fizemos um vídeo aqui explicando essa possibilidade de a Câmara virar o jogo com base na regra da Constituição que permite a ela suspender o processo contra o deputado. Se você perdeu esse outro vídeo que eu fiz, eu vou deixar ele aqui na tela no final e também na descrição para você conferir. E aciona o sininho das notificações aqui embaixo para você não perder as novidades aqui do canal. Nesse vídeo que eu vou deixar para você, de forma muito resumida, eu expliquei a possibilidade que existia de suspender o andamento da ação penal porque parte das acusações contra o Ramagem, que é deputado federal, dizem respeito a fatos do 8 de janeiro de 2023, que aconteceram, portanto, após a diplomação do Ramagem como deputado federal. E isso não se trata de uma violação, interferência ou golpe da Câmara no Supremo, não. Isso é um mecanismo legítimo. Está previsto lá no artigo 53 da Constituição. E sim, se houver maioria da Câmara na votação, o julgamento pode ser suspenso. Mas tem um porém que eu já falo para vocês, que eu conto lá no vídeo e que eu já conto para você aqui também resumidamente. Mas olha aqui, ó, a matéria continua. Segue aqui, ó. O advogado do partido, Marcelo Bessa, disse ao Valor que, no seu entendimento, a medida pode alcançar todos os réus, incluindo Bolsonaro. Isso porque a ação penal não foi desmembrada pelo Ministério Público Federal no momento da denúncia e, portanto, pode ser suspensa como um todo e todos seriam afetados. Ou seja, essa suspensão poderia, em tese, incluir o Bolsonaro. E agora, qual que é o próximo passo a ser dado após a efetiva realização do pedido de suspensão que foi feito ontem pelo PL para o plenário da Câmara? Olha, agora o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele tem um prazo de 45 dias para colocar esse pedido, essa medida em votação no plenário da Câmara dos Deputados. E se houver 257 votos favoráveis, ou seja, metade mais um dos deputados, a ação criminal do STF deve ser suspensa. Gente, vocês conseguem mensurar a importância desse ato? Você gostou dessa novidade? Então, antes de falar por que essa ação é tão simbólica na nossa política hoje, curte o vídeo porque o seu apoio é fundamental para levar a verdade e para levar voz à nossa indignação para mais pessoas. Não custa nada e assim você ajuda o canal a continuar levando análises para você e para outras pessoas. E vamos avançar. Por que então que esse pedido do PL é importante, Deltan? Esse ato é significativo por um simples motivo. O parlamento ele tem a chance de mostrar sua força perante o todo-poderoso STF, que vem atropelando o parlamento há anos. Olha aqui essa pesquisa que saiu há 2 dias e que é inédita aqui no canal. Nunca mostrei para vocês. Olha aqui, pesquisa.
8 em cada 10 parlamentares acreditam que o STF invade as competências do Legislativo. Você tem noção aqui do que é isso? Quase todo o Congresso acredita que o STF usurpa o poder do Congresso. E lembre, o Congresso é o povo, é o poder do povo. Ou seja, 8 a cada 10 parlamentares acreditam que o STF está usurpando o poder do povo. Olha aqui o que diz a matéria. Checa aí comigo. Ó. Na Câmara, 48%, ou seja, quase 50% dos deputados acreditam que o Supremo invade as competências do Congresso usualmente. E 31% afirmaram que a invasão ocorre ocasionalmente. Então veja, a discussão é se a invasão das competências acontece sempre ou só às vezes. E não se acontece ou não. Entre os senadores, essa percepção é de 42% de que existe uma invasão usual e 34% de que existe uma invasão ocasional. Ou seja, todo mundo lá no Congresso tem a percepção, acredita, que o STF está atropelando, que está abusando dos seus poderes, que está usurpando o poder do povo. E por que então o Congresso não faz nada? Por que não existe uma reação? A gente está acostumado a ver um parlamento acovardado, com medo de fazer qualquer ação que desagrade Moraes ou a sua turma, que tem medo de retaliação do STF. Agora, o Congresso tem uma oportunidade muito importante de reagir com o apoio da sociedade. Dessa vez, o PL, o partido que entrou com o pedido, o partido do Bolsonaro, literalmente complicou a vida do STF, que está doido para prender o Bolsonaro. Se o partido tiver força política e convencer os deputados junto com a pressão social para aprovar a suspensão do julgamento do Bolsonaro, o jogo pode sofrer aí um terremoto político, com uma demonstração de força do Bolsonaro. Contudo, vamos para um porém importante aqui, contudo, como eu expliquei no outro vídeo que eu vou deixar para vocês, lá eu expliquei detalhadamente, há razões para que alguns partidos não concordem com a suspensão do processo, até porque vários aí vão ter candidatos a presidente em 2026 e não querem concorrer com o Bolsonaro. Além disso, o próprio Supremo, se for aprovada a suspensão, pode desmembrar o processo em relação ao Ramagem, que é o deputado federal, e querer seguir em relação aos outros réus, incluindo o Bolsonaro. Isso porque estão doidos para prender o Bolsonaro logo. Mas existem também razões para defender que esse desmembramento não é possível, e eu ainda quero trazer para vocês aqui num próximo vídeo. De toda forma, gente, o mínimo que vai acontecer se a Câmara aprovar a suspensão vai ser uma imensa demonstração de força política, num julgamento que, vamos lembrar, é um julgamento político. E essa manobra do PL, que, diga-se mais uma vez, é totalmente legítima, vai no mínimo atrasar o processo. Vamos então aguardar para ver o que vai acontecer, e eu vou trazendo as novidades aqui. E enquanto o Congresso luta para frear o STF, o desgoverno Lula continua fazendo o que faz muito bem, desgovernando e desgovernado, gerindo muito mal até mesmo o que ele mais valoriza, que são seus programas existencialistas. Vocês viram a história absurda do Pé de Meia? De forma bem resumida, o programa Pé de Meia, criado para incentivar jovens a permanecerem no ensino médio com uma ajuda financeira, está sob suspeita de fraudes. Novidade, né? Em algumas cidades, há mais beneficiários do que alunos matriculados. Gente, vocês entenderam isso aqui? Tem mais pessoas recebendo para ficar na escola do que tem pessoas na escola. Isso é absurdo. É uma fraude escancarada. E o MEC aí, do governo federal, simplesmente culpou os estados e prometeu corrigir os problemas. E é claro que o time do Novo não deixou barata essa história. Acompanhe aqui comigo, ó. Olha aí. Oposição pede investigação sobre Pé de Meia no TCU e convocação de ministro após reportagem. Os requerimentos foram apresentados por quem? Pela líder do Novo, Adriana Ventura, e pelo deputado Kim Kataguiri. O Ministério da Educação diz colaborar com secretarias estaduais para resolver os problemas do programa. A oposição ao governo Lula no Congresso Nacional pediu nesta segunda-feira ao Tribunal de Contas que promova uma auditoria dos programas do Pé de Meia, e os oposicionistas também apresentaram um requerimento de convocação do Camilo Santana, ministro da Educação, e isso foi pedido para a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. É isso que aconteceu agora. E eu tenho muito orgulho dos nossos congressistas. O Marcel Van Hatten, a Adriana, o Gilson Marques, o Eduardo Girão. O Partido Novo não deixa passar batido a corrupção, o abuso, o escândalo, não.
O Novo não é comprado pelo governo com cargos e emendas e não se dobra às pressões de Brasília, que são imensas. O Novo vai para cima do governo Lula e esse caso aqui não é o primeiro, não será o último e eu sempre vou mostrar nessas lives aqui alguns destaques da nossa atuação, como esse caso. Veja o que aconteceu, aliás, com o Marcel nesta semana. Olha aqui, ó. Líder do PT denuncia deputado Marcel Van Hatten, a PGR, por chamar a STF de máfia. Isso aí é o que está acontecendo com o Marcel. E olha mais, deputado que chamou a STF de mafioso e chantagista entra na mira da corte, que mandou recado pela imprensa que vai caçar, processar o Marcel por conta disso. Ele sempre com seus porta-vozes da imprensa, né? Gente, o Marcel está sendo censurado e perseguido justamente por ele não se dobrar ao STF, que ele criticou duramente. Pouca gente na política tem a coragem e a fibra moral do Novo em lutar pelo Brasil. Você gostou da postura do Marcel, do Novo, de não se dobrar aos abusos dos donos do poder? Se você gosta desse tipo de atuação firme contra os abusos do poder e quer apoiar o nosso time, deixa o seu like, mas você pode também dar um passo além disso. Venha fazer parte do nosso time. Se filie ao Novo, o link está aqui na descrição e também nos comentários, ou você pode mirar aqui com o seu celular, com a sua câmera no QR Code da tela para você se filiar. Porque a nossa força é a força que vem de vocês. E ao se filiar, você pode decidir também fazer parte da Academia da Manhã. O que é essa Academia do Amanhã, Deltan? Essa Academia do Amanhã é a nossa Netflix da política, que tem palestras quinzenais para quem quer se preparar para mudar o Brasil de verdade, ao mesmo tempo que você cresce aí pessoal e intelectualmente. Na academia, você aprende com nomes como Bernardinho, Caio Coppola, Carla Secato, Roberto Mota, Renata Barreto. Você aprende sobre política, economia, segurança pública, corrupção, liberdades. E sabe quem vai dar uma aula na academia neste mês? O Caio Coppola. Sim, ele que é jurista, exímio comentarista político, destaque da direita brasileira, ganhou notoriedade na Jovem Pan por defender pautas conservadoras e a liberdade de expressão, e também lá no grande debate da CNN. Então, gente, não dá para perder. Ah, Deltan, mas eu posso entrar na academia sem me filiar? Porque eu até queria, mas eu não posso, eu sou promotor, eu sou juiz, o meu cargo não permite que eu tenha um vínculo partidário. Posso entrar? Pode sim. É só acessar aqui o link que eu vou deixar também na descrição aí para a academia, ou então você mirar com o seu celular nesse QR Code aqui, que é o específico da academia, para você garantir a sua vaga. Porque é só para assinantes, mas eu já aviso. A assinatura anual é menos do que custa uma palestra de um ou dois desses palestrantes. E você vai ter dezenas de palestras para assistir nesse ano. Bora então se inscrever e construir juntos o Brasil que a gente sonha. Pessoal, é isso aí. Curte o vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar em cada canto do Brasil. Nós nos vemos na próxima live. Lembra? Toda quarta-feira ao meio-dia. Na semana que vem e na outra eu vou estar numa viagem para a Alemanha, então talvez a gente acabe faltando, mas eu vou atualizando vocês por aqui. Mas a regra vocês já sabem, é toda quarta-feira, meio-dia. Vou fazer o melhor para manter sempre que for possível. Um grande abraço e vamos juntos endireitar o Brasil. Aos poucos, Alexandre de Moraes está sendo derrotado no seu próprio jogo. E agora nós estamos vendo ele recuar dia após dia. Ele sabe que as ameaças que ele está recebendo dos Estados Unidos não são brincadeira. E por isso quer melhorar um pouquinho a sua imagem e tentar evitar aí algum estrago ainda maior do que o que está por vir. Mas ele não pode fazer isso de uma forma direta para que ele perca a sua reputação de perigoso e de malvadão. Ele precisa sempre passar a bola para alguém. E a notícia que nós temos hoje aqui é sensacional, até porque, mais uma vez, ela prova que eu acertei. E como sempre aqui nesse canal a gente já tem uma tradição, né? Podem fazer a fila aí pedindo desculpa para mim, aquele pessoal que vive me detonando quando eu faço as minhas análises aqui, me chamando de maluco, de desinformação, de fake news, não sei o que lá, que tá aí, cara. É simples, é só você acompanhar o jogo político, os detalhes, a movimentação das peças e você consegue entender o que está acontecendo. Hoje mesmo em uma live lá com meu amigo Fábio Tom, do canal Vida Gringa, às 3 horas da tarde, que eu participei lá no canal, ele me questionou sobre isso e eu falei, olha, Alexandre está sim se sentindo acuado e está
retrocedendo em suas decisões. E a gente comentou sobre esse caso do pedido de análise da PGR em relação à prisão de Bolsonaro. E uma das coisas que eu falei, e eu já tinha falado aqui no meu canal antes, é que isso era um sinal de que Alexandre de Moraes queria jogar nas costas de alguém a decisão de não prender Bolsonaro. E agora a decisão saiu. Isso acaba com o processo de Bolsonaro? Ainda não. Mas calma, pessoal. É uma vitória de cada vez. Não precisa ficar desesperado. A gente vai avançando, avançando, avançando cada vez mais. Dia 6 de abril, nós teremos na Avenida Paulista a manifestação pela anistia do 8 de janeiro. Quem está acompanhando já sabe que o STF começa a tentar negociar com o Congresso, inclusive com uma visita pessoal de Alexandre de Moraes ao presidente da Câmara dos Deputados, para que as penas sejam reduzidas, mas que ele não tenha que admitir que ele cometeu uma ilegalidade prendendo todas essas pessoas injustamente. Então, ele dá um sinal de tentativa de acordo, como se eles precisassem de acordo, né? Nós vamos sim conseguir a anistia e provar que Alexandre de Moraes cometeu crimes contra a humanidade. E ele vai ter que pagar por isso. Não adianta tentar dar uma de santinho agora. Bom, antes de começar a mostrar essa história toda para vocês aqui, eu já lembro que aqui no chat tem o nosso link do nosso canal no WhatsApp. É muito importante você participar lá do nosso grupo do WhatsApp, principalmente porque, apesar de tudo, nós ainda vivemos em uma democracia relativa. Então, se acontecer alguma coisa aqui com o nosso canal no YouTube, você vai ser notificado para descobrir aonde nós estaremos, né? Porque eu vou continuar fazendo esse trabalho em qualquer rede social que me dê espaço. Mas também para que você seja notificado de todos os nossos conteúdos, tanto que eu produzo aqui no YouTube, quanto em outras redes sociais, como o X, o Instagram, enfim, que são conteúdos geralmente diferentes. Então, vamos lá, clica aí no link no chat, ou aqui abaixo do vídeo também, vou deixar o link do grupo do WhatsApp, e vamos começar aqui essa história maluca, cara, que tá ficando cada vez melhor, né? Olha só. Primeiro, nós acordamos com essa notícia. Moraes consulta PGR sobre notícia-crime que pede prisão de Bolsonaro. Procedimento é de praxe quando o Supremo é acionado com notícia-crime. Essa trata de Bolsonaro em manifestações por anistia. Basicamente, eles queriam impedir Bolsonaro de continuar lutando pela anistia. E é lógico que bateram com a cara na parede. Alexandre de Moraes, pelo procedimento correto, pelo devido processo legal, realmente precisa pedir para a PGR essa análise. Porém, nós sabemos quem manda no Paulo Gonet da PGR, né? Se Alexandre de Moraes quisesse Bolsonaro preso, essa seria a decisão da PGR. Ao mesmo tempo, ele tira de si essa responsabilidade e ainda dá uma de bonzinho, mostrando o quanto ele é democrático. Talvez alguém lá do lado esquerdo acredite nisso, nós não acreditamos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre uma notícia-crime a respeito de Jair Bolsonaro e a possibilidade de prisão preventiva do ex-presidente. O procedimento é de praxe, como eu já falei. Quando o Supremo é acionado com uma notícia-crime, esse risco está previsto no regimento interno da Corte. Como se Alexandre de Moraes estivesse preocupado com o regimento interno, né? Ele não está preocupado nem com a nossa Constituição, quanto mais com o regimento interno. A notícia-crime em questão foi protocolada pela vereadora Liana Cristina, do PT. Após Bolsonaro convocar apoiadores para um ato no Rio de Janeiro em março, em apoio à anistia de condenados ou investigados por participação no 8 de janeiro de 2023. Segundo a vereadora, a situação caberia prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e a instrução processual. Por enquanto não houve manifestação da PGR. Isso daqui foi de manhã, 11 horas da manhã. Mas, agora, nós temos aqui, antes de eu mostrar a notícia final,
eu quero mostrar para vocês a reação durante o dia, tá? Cara, até a esquerda ficou contra a prisão de Bolsonaro. Tá aqui, ó. O UOL, todo mundo já sabe, né? O UOL, canal aí que era financiado pela Open Society, pela USAID e coisas do tipo, e que é uma máquina de propagação de desinformação e de mentiras. Falando o seguinte, essa necessidade de uma prisão preventiva. O senhor vê alguma necessidade? Olha, se trata de um pedido feito por integrantes do Partido dos Trabalhadores. E esse pedido, que foi feito diretamente ao Moraes, ele encaminhou ao Procurador-Geral da República para se manifestar. Então vamos ao pedido desses integrantes do PT. Não tem pé nem cabeça e viola a Constituição. É o absurdo do absurdo. As pessoas têm direito... Opa, travou. Vamos ver aqui. A manifestação. Ou será que esse pessoal que está pedindo agora esquece que o próprio apoiadores do presidente Lula, quando ele estava custodiado, fizeram ou se colocaram de frente ao local da custódia, armaram barraquinhas, fizeram manifestações. Ora, isso é livre exercício de manifestação, de direito de reunião. Então, com esse tipo de atitude, e lembrando que a Constituição admite a prisão cautelar com base no princípio da necessidade. A necessidade para isso, ele está criando uns tumultos ou ele está exercitando um direito e uma garantia constitucional. Quando esses requerentes do Partido dos Trabalhadores fazem esse tipo de requerimento, de pedido, eles estão dando bola redonda para o Bolsonaro chutar e, como lembrou o Josias, continuar a se fazer de vítima, de coitadinho, de perseguido. Então, o que vai acontecer? Por evidente, o procurador não vai ver nisto uma justa causa para endossar o pedido de prisão cautelar. Bom, nós já sabemos, né? Aqui é o Walter Maierovitch, colunista do UOL, esquerdista até o último fio de cabelo. E a gente já sabe aqui, na verdade, que o STF, principalmente Alexandre de Moraes, nunca precisou de algum motivo muito forte ou principalmente constitucional para prender alguém. Nós já temos pessoas presas aí por crime de opinião, que nem existe na legislação brasileira. Nós temos pessoas presas por, agora em prisão domiciliar, mas presa ainda, né, por escrever em uma estátua com um batom. Tem gente aí da esquerda que tacou fogo em estátua e não foi preso. Então, a gente não precisa de um grande motivo, como o Walter Maierovitch aqui falou. Se Alexandre de Moraes quisesse realmente Bolsonaro preso, hoje ele estaria preso. Ponto final. Mas ele está recuando, nós já vimos aqui, eu não vou mostrar todas as notícias para vocês o tempo todo, mas nós vimos aqui que ele tomou várias decisões nos últimos dias, dando prisão... liberdade condicional para algumas pessoas, prisão domiciliar, também fazendo aí, liberando lá o dinheiro e os bens do Rodrigo Constantino, que nem indiciado em inquérito estava com todo o seu patrimônio preso, tentando negociar a redução de penas e inclusive já discutindo a saída dele da relatoria do caso do 8 de janeiro. Então, uma série de fatores que mostram que sim, Alexandre de Moraes está sentindo a pressão que está vindo de fora. Ele sabe que ele pode ser condenado por crimes contra a humanidade. E Donald Trump e Elon Musk, junto lá com Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos agora exilado, estão fazendo o possível para reunir provas e realmente condená-lo. Então ele começa a tentar demonstrar uma boa vontade para resolver a situação e se salvar dessa. Outro ponto positivo aqui, outro ponto importante, na verdade, é que
Em 2026 nós vamos eleger a maior bancada de senadores de direita da história. E aí, meu amigo, pode ter certeza, em 2027, Alexandre de Moraes e mais vários togados ali do Supremo Tribunal Federal, vou tomar cuidado aqui com as palavras, vão encontrar o rumo de casa, né? Bom, vamos ver aqui então a notícia que vocês estão esperando. PGR se manifesta pelo arquivamento de pedido de prisão preventiva de Bolsonaro. Vereadora petista é autora de notícia-crime contra o ex-presidente. Tá aqui o Paulo Gonet, capacho do Alexandre de Moraes. E a notícia continua. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu o arquivamento de um pedido de prisão preventiva protocolado contra Jair Bolsonaro nesta quarta-feira. A notícia-crime foi apresentada pela vereadora Liane Cirne, do PT, de Recife, pouco depois do ato do ex-presidente em favor da anistia aos presos de 8 de janeiro do Rio de Janeiro. Olha só, vamos analisar uma coisa. Depois de um evento contra a anistia flopadaço na Avenida Paulista, com só 6 mil pessoas, e isso porque foi a USP que contou, pessoal, né? A USP que contou. A USP não sabe nem dar troco de McDonald's quando eles trabalham lá vendendo lanche, né? Fizeram a conta do número de pessoas lá. Deu 6 mil pessoas, 6 mil gatos pingados que foram levados lá com combis e ônibus à base de pão com mortadela. Aí é lógico, eles estão desesperados, porque o evento do Rio de Janeiro é natural que, apesar de ter sido gigantesco, ter sido um sucesso, mas é natural que não seja tão grande quanto o da Avenida Paulista. É muito mais fácil para as pessoas irem até São Paulo. São Paulo é o centro do Brasil, tudo converge para lá. Então, você vai fazer uma viagem aqui do Paraná para o Rio de Janeiro, eu tenho que pegar um avião que vai passar por São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, custa o dobro do preço, demora o dobro de tempo, tudo é mais caro, é mais demorado, é mais complicado. Agora, São Paulo é muito mais prático. Então, São Paulo tem 20 milhões de pessoas na capital mais região metropolitana, mais de 20 milhões, sem contar as pessoas ali de todo o estado e regiões próximas que também podem participar. Então a chance de ser uma humilhação das maiores que a esquerda já viu na história é muito grande. E justamente por isso eles querem Bolsonaro preso, fora da inelegibilidade do jogo político, da elegibilidade do jogo político e evitando que ele leve multidões para as ruas. O governo do PT acabou. O governo do PT acabou. Está com o maior índice de rejeição da história do Brasil. E eu não estou falando só dos governos do PT, de todos os presidentes da história do Brasil. E isso ainda porque quem faz as pesquisas são os amiguinhos do Lula, são as agências de pesquisa amigas do Lula. Segundo eles, já chega quase a 70% a rejeição. Sendo que hoje apenas 12,4% das pessoas se consideram de esquerda no Brasil. Pessoal, acabou para eles, acabou. O Brasil já foi um país de maioria de pessoas de esquerda, já foi. A direita praticamente não existia no Brasil antes dos atos do impeachment da Dilma Rousseff, lá em 2015 e 2016. Praticamente não existia a direita no Brasil. E hoje a esquerda praticamente não existe mais. Então, é isso daí. Isso daqui é, sim, apesar de não ser o ponto final nessa história toda, nós ainda temos muitos capítulos pela frente. É mais uma decisão que demonstra o recuo de Alexandre de Moraes e a vitória da direita. Deixe seu comentário aí. Quem ainda não pediu desculpa pra mim aí, pode entrar na fila e pedir desculpa. Escreva aí: desculpa, Olímpio, você estava certo mais uma vez. Ai, meu Deus do céu, me perdoe. Eu vou continuar aqui no seu canal, né? Porque até agora eu acertei todas, cara. Então vai lá. Inscreva-se aí no canal se você não inscreveu ainda. Um abraço e até o próximo.
somente Deus, dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Maravilhado ao ver os céus, vejo o poder de um supremo Deus. Deus, somente Deus, dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Ao ver a terra da criação, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Fico a pensar em teu amor. Meu caminho é Jesus, diferente hoje estou. Deus, somente Deus, dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Em ti, Senhor, a paz e perdão, és para mim o autor da salvação. Deus, somente Deus, dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Em ti, Senhor, a paz e perdão, és para mim o autor da salvação. O autor da salvação, da salvação. Meu amor maior é o amor do Senhor. Eu adoro meu Deus, o meu Senhor Jesus. O meu grande amor é a minha esposa. Eu a amo tanto que felicidade em igualdade com as minhas filhas. Que maravilha é a minha família. O meu amor maior é o amor do Senhor. Eu adoro meu Deus, o meu Senhor Jesus. O meu amor maior é o amor do Senhor. Eu adoro meu Deus, o meu Senhor Jesus. Que alegria o Senhor me concedeu, uma
uma bela esposa e 2 lindas filhas. Tenho paz no coração, amor e compreensão. Eu amo muito a minha família. O meu amor maior é o amor do Senhor. Eu adoro meu Deus, o meu Senhor Jesus. Meu amor maior é o amor do Senhor. Eu adoro meu Deus, o meu Senhor Jesus. Que alegria o Senhor me concedeu, uma bela esposa e 2 lindas filhas. Tenho paz no coração, amor e compreensão. Eu amo a minha família. O meu amor maior é o amor do Senhor. Eu adoro meu Deus, o meu Senhor Jesus. O meu amor maior é o amor do Senhor. Eu adoro meu Deus, o meu Senhor Jesus. O meu grande amor é a minha esposa. Eu amo tanto, que felicidade em igualdade com as minhas filhas. Que maravilha é a minha família. O meu amor maior é o amor do Senhor. Eu adoro meu Deus, o meu Senhor Jesus. O meu amor maior é o amor do Senhor. Eu adoro meu Deus, o meu Senhor Jesus. Que alegria o Senhor me concedeu, uma bela esposa e 2 lindas filhas. Tenho paz no coração, amor e compreensão. Eu amo a minha família. O meu amor maior é o amor do Senhor. Eu adoro meu Deus, o meu Senhor Jesus. O meu amor maior é o amor do Senhor. Eu adoro meu Deus, o meu Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu
é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.